Tá gravando aí? Tá gravando, produtor? Ai, viu? Peraí. Desculpa aí, pessoal. Antes de mais nada, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um... É isso aí, gente. Tudo bem? Vocês me pegaram aqui no momento, né, que eu tava desprevenido, né? A gente tenta fazer aqui coisas, mas tenta ficar mais bonito, mas na verdade o importante é ter saúde, né? Isso é que vale. E a gente vai continuar falando de ecologia, só que hoje eu quero falar com você sobre os componentes bióticos. Você sabe o que é componente biótico? Como não? Como que você sabe? Você não viu minha primeira aula, não? Ô, meu irmão, mas pera. Ei, vem pra cá. Calma. Você vê depois, certo? Fica aqui que eu já vou te falar o que é um componente biótico e depois você volta lá para os princípios básicos da biologia, certo? Vamos lá. Componente biótico vai ser os seres vivos. É o que tem vida, certo? E os seres vivos, eles podem sim receber uma classificação de acordo com a forma como eles se alimentam, inclusive com a forma ou com a quantidade de energia que eles adquirem com essa alimentação. Então é assim, esse é o critério para classificar esses componentes bióticos, o que se alimentam e até a quantidade de energia que eles vão adquirir nessa alimentação. São três, não é difícil. A primeira são os produtores, é isso. Você aí não do outro lado da câmera não, hein, produtor? Não é você não, querido, não. Você não produz o próprio alimento? Deixa eu te falar. Produtores vão ser os seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. E a maioria desses seres, sabe quem são eles? São os clorofilados, são as plantas, são as algas, são as cianobactérias, tá? Eles vão ter pigmentos verdes, chamado de clorofila, que é o que capta energia solar. E é a partir dessa energia solar, não é? Juntamente com água e gás carbônico, que você tem a produção do alimento pela fotossíntese. Todos os produtores produzem pela fotossíntese com a participação da luz? Não. Tem alguns organismos, algumas bactérias mais específicas, que elas fazem outro processo chamado quimiossíntese. Não tem luz nesse caso, certo? Simplesmente elas produzem matéria orgânica, açúcares, a partir de compostos inorgânicos. E elas conseguem fazer isso através de energia que elas adquirem de reações químicas. Me dá um exemplo, Bruno? Te dou, não vou te deixar na mão não. Um exemplo, ferrobactérias. Essas bactérias adquirem energia da oxidação do ferro, quando o ferro vai virar uma ferrugem. E a partir dessa energia elas produzem matéria orgânica. É um exemplo de quimiossíntese, certo? Então, produtores, seres autótrofos, produzem o próprio alimento. Consumidores, o nome já está dizendo, só consomem. São os heterótrofos, são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, certo? São aqueles que vão à luta. É lógico que a gente não está, por exemplo, numa selva. Igual o leão, ele corre atrás da zebra para se alimentar. Você não corre atrás de uma zebra, meu amigo, mas você vai no mercado, por exemplo, comprar alguma coisa para comer. Comprar uma carne, comprar uma verdura. Somos consumidores, certo? Os consumidores que podem ser herbívoros, que são aqueles que se alimentam dos produtores, tá? Que são aqueles que se alimentam, no caso, de plantas, algas, tá? Cianobactérias. No caso de ambiente aquático, nós temos os carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne, vão se alimentar, né, especificamente de outros consumidores, e a gente tem os onívoros, que jogam dos dois lados, são herbívoros e também carnívoros, tá? Pode se alimentar tanto de um quanto do outro, tanto de produtor quanto de um outro consumidor. Beleza, minha gente? E também vamos ter os... peraí, não posso esquecer disso. Tem animal que a gente fala que ele é detritívoro. O que é um animal detritívoro? Ele come matéria orgânica em decomposição, como o urubu, que come carniça, certo? Eles vão ser consumidores, mas que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, beleza?
E o último grupo, falando de decomposição, são os decompositores. São aqueles representados pelas bactérias, são aqueles representados pelos fungos, certo? E no caso, gente, esses decompositores, eles realizam esse processo de decomposição, mas além de se alimentarem, eles fazem uma coisa muito importante que a gente chama de reciclagem de nutrientes. Ou seja, o animal morreu, certo? Aquele ser vivo morreu. Ele não vai precisar mais dos nutrientes que estão lá. Então o que os decompositores fazem? Eles devolvem para o solo para ser aproveitado pelos produtores, certo? Além de se alimentar de matéria orgânica morta, esses decompositores também se alimentam ali de fezes, se alimentam também de galhos, folhas secas, tudo isso, tá? Então, olha que interessante. Você já viu, por exemplo, o Rei Leão? Já viu, produtor, quando o pai do Simba morreu, teve enterro? Não teve. Teve enterro para a mãe do Bambi? Não teve. Por que que não teve? Porque, gente, morreu. Quem que vai fazer aquela limpeza? Quem vai tirar aquele corpo? Os decompositores. E também não tem banheiro. Então eles fazem na mata, quem que limpa? Os decompositores. Então os decompositores, meu amigo, eu posso dizer inclusive que além de a grande ajuda que eles dão de reciclar os nutrientes, eles funcionam meio que como lixeiros do ecossistema, certo? No caso, e até eu poderia falar que eles são meio que como descargas do ecossistema, para você ver a importância que eles têm. Beleza, gente? Ó, juiz apitou, final de jogo. Chegamos mais no final do Brunologia. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta este vídeo, certo? Se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreve no WhatsApp. Estou te esperando aqui, ó, no link que está aqui embaixo. Um grande abraço, um beijo no coração. Fui! Tom, 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 lê, lê.